Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Crescer Acelerado com este ser que vos fala, Ed Moraes. É um prazer inenarrável ter todos vocês aqui todas as semanas. Como eu sempre falo e eu vou muito direto ao ponto, todas as semanas eu trago pessoas espetaculares, fora da curva, que nos ensinam demais. E hoje não é diferente. O cara atravessou metade do país para vir gravar aqui comigo e trazer informações espetaculares para todos nós, para nós aprendermos sobre cibersegurança. O que será que é isso e o que isso influencia no nosso dia a dia, nas nossas vidas, senhoras e senhores? Eu tenho a honra de receber, direto do Rio de Janeiro, Tony Gomes. Seja bem-vindo, meu querido. É um prazer te receber aqui. Muito obrigado, Ed, pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho desse mundo de bastidores que eu vivo e a gente poder navegar aqui pelo mundo de tecnologia, mundo das empresas, mundo de aceleração. E vamos ver no que dá. É isso aí, isso aí. Bom, nós vivemos hoje num mundo completamente tecnológico, né? Onde a tecnologia nos cerca por absolutamente todos os lados. O que você faz é trabalhar com segurança dessa questão tecnológica, cibersegurança. Mas o que é para as pessoas entenderem? O que é cibersegurança? Na verdade, quando a gente pensa em segurança, é um pouco mais intuitivo, principalmente para quem mora em grande capital. Né, que é você trazer um pouco mais de segurança, de tranquilidade, de conforto para algum lugar. Certo. Cibersegurança é você trazer esse conforto para o ambiente tecnológico, que é um ambiente que hoje ele não para de crescer. Sim. Né, eu lembro que eu falava isso, se não me engano, em 2017 ou 2016, em apresentação, que eu via como grandes forças do capitalismo IoT, 5G certo. E IA. A gente já falava sobre isso no meu mercado já há muitos anos. Quando você pensa em IoT, por exemplo, né? Hoje todo mundo já pelo menos teve algum contato teórico com uma geladeira inteligente que avisa, uma Alexa, um Google Home que comanda a sua casa, lâmpada que acende sozinho. Tudo isso está conectado ao teu Wi-Fi, consequentemente está conectado em rede. Certo. Se está conectado em rede, é um ponto de vulnerabilidade. A gente chama isso de superfície de ataque, ou seja, a cada vez que a gente fica mais tecnológico na nossa vida, a nossa superfície de ataque, ou seja, os pontos que a nossa vida tem de contato com a internet aumentam. Ou, consequentemente, aumenta o teu ponto de vulnerabilidade. Certo. Então, não existe crescimento tecnológico hoje de IoT, internet das coisas, automação residencial, que não traga junto o crescimento da cibersegurança, porque senão não para de pé. Aí tá. A tecnologia hoje permeia absolutamente tudo que a gente faz e a gente já nem se dá conta mais de como a gente está imerso nisso. Mas o que pode acontecer com a gente? O que pode acontecer com a nossa vida se não houver uma barreira de segurança nesse sentido? Quais são as implicações que pode ter? Quando você pensa na vida de um ser humano comum, esses exemplos que eu dei de uma geladeira conectada, uma câmera, aquelas câmeras de bebê, que eu esqueci o nome, assistente virtual, são riscos voltados para a privacidade e para algum tipo de contato. Então, de cara, você tem uma câmera vigiando os teus filhos em casa. Alguém teve acesso a essa câmera, ele vai ter a mesma informação que você. Certo. Né? Seja uma imagem íntima de uma pessoa trocando de roupa, seja uma imagem de uma criança ou qualquer coisa que seja. E alguns desses dispositivos permitem que você fale. Né? Se babá eletrônica, às vezes são assim, você consegue falar daqui e a pessoa ouvir do outro lado. Então já teve casos na história que um atacante falou com uma criança. Aí ele pode pedir um dado, pode pedir informação dos pais, uma série de coisas. Certo. Né? Algum outro tipo de sabotagem, que, por exemplo, que mal que ele pode te fazer efetivamente mexendo com a sua geladeira. Uma sabotagem, uma traquinagem mais de mau gosto. Dificilmente no ambiente de casa um atacante tem a possibilidade de fazer alguma coisa que vai te matar, que vai ter um dano mais bruto, assim. São danos mais assim. Quando é privacidade, não, porque incomoda. É seu filho, vai doer. Isso é muito sério. Pedofilia, uma série de outras coisas correlatas. Quando a gente transporta esse raciocínio para uma corporação, aí a gente está falando, por exemplo, de vazamento de dados de clientes, que são protegidos por lei e, consequentemente, multas milionárias. Né? A gente está falando de vazamentos financeiros, a gente está falando de acesso a dados financeiros que podem movimentar quantias em dinheiro. A gente está falando de uma coisa que é bastante comum, é o ataque da vez, já tem uns 2 anos, que é o ransomware, que é basicamente o sequestro alguma máquina sua, um computador. Certo. Eu lanço um código malicioso, popular vírus, eu criptografo a tua máquina e peço um pagamento de resgate em Bitcoin.
senão eu apago tudo. Imagina, tem empresas que pararam, você consegue ver no jornal, empresas que pararam semanas por causa desse tipo de ataque. Aí o dano financeiro, de imagem, reputacional, uma série de outras coisas são. E qual o tamanho da nossa vulnerabilidade nesse sentido, nesse campo tecnológico? Hoje isso evoluiu bastante. Então as médias e grandes empresas têm proteções e depende um pouco do mercado. Obviamente, por definição, o mercado financeiro, né, por ter muito dinheiro envolvido, ele normalmente é pioneiro, ele tem uma estrutura mais séria. Empresas com um pouco menos de exposição tecnológica empregam menos recursos nisso. Certo. O grande problema que eu vejo hoje está voltado especificamente para o IoT. Né, porque Só para a galera entender o que é o IoT. IoT a gente chama a internet das coisas. É tudo aquilo que não é convencional que era para a gente. O que era convencional para a gente? Um computador está na internet, um servidor está na internet, uma impressora, um smartphone. Agora, uma geladeira é uma coisa com a internet, certo. uma lâmpada é uma coisa com a internet. A gente chama isso de internet das coisas. Perfeito. São dispositivos muito pequenos, com uma capacidade de processamento muito curta, muito baixa. Né? E por ter uma capacidade de processamento baixa, é difícil de botar cibersegurança nele, porque a cibersegurança exige poder computacional para eu implementar um controle. Na verdade, toda a segurança, olha que analogia interessante. Né? Eu chego na tua empresa, tem uma recepção. Aí a pessoa da recepção vai pedir, Tony, me dá teu nome. Tá, me dá teu nome. Segunda hipótese. Me dá teu nome e um documento. Terceira hipótese. Me dá um nome, um documento de identificação e certidão de nascimento. Quanto mais seguro você tornar o processo, mais lento ele vai ser. Certo. Me dá um nome, um documento, eu vou tirar uma foto e deixa eu pegar tua digital. Eu ia ficar 30 segundos lá, já passa a ficar 1 minuto. Perfeito. Já gerou uma fila. Perfeito. Então, qualquer segurança envolve inspeção. Inspeção gera lentidão. Aeroporto, não tem aquela fila para todo mundo ser revistado? Se não tivesse segurança, passava todo mundo rápido. Perfeito. Então, quando eu digo poder computacional, eu estou dizendo isso. Eu preciso de poder computacional para implementar segurança. E a maioria desses dispositivos foram feitos para ser muito barato, uma lâmpada. E aí você quer botar uma segurança lá, não consegue. Aí tem umas estratégias de cercar ela com coisas seguras para que seja um meio inseguro. Então, no caso da sua casa, o teu acesso da sua casa para a rua seria blindado, mas dentro da sua casa as coisas são mais inseguras. Certo. Mas do jeito que a tecnologia vem avançando de maneira exponencial, espera-se que a internet das coisas, que haja um poder computacional maior nessa... Sim, isso é um problema que já foi identificado, já foi mapeado quando isso começou, só que o capitalismo não espera... Vamos vender primeiro, depois a gente resolve isso. Sim. Né? Mas já vem melhorando ao longo do tempo, então os fabricantes mais sérios, uma Samsung, uma Positivo, já começam a trazer de fábrica características de segurança. Então isso vai amadurecendo ao longo do tempo. É uma coisa muito nova que o mercado está aderindo sem muito critério. Todo mundo compra, eu compro em casa sem nenhuma preocupação. Mas aí populariza, vende mais, o mercado se estabiliza e tende a já vir de fábrica já com proteções. Legal. E assim, a tecnologia, obviamente, ela vem aí de 100 anos, 150 anos para cá, que ela começou a se desenvolver e tal, mas ela acelerou de maneira exponencial aí nos últimos 30 anos, pode-se dizer assim, né? Para vocês que estão lá na ponta, né? Que estão olhando para o futuro, para onde está indo a tecnologia? Para onde ela vai nos levar? Ela vai levar para uma extrema capacidade do ser humano fazer coisas muito complexas de uma forma muito rápida. E a gente está assistindo isso com a popularização da inteligência artificial. Certo. Né? Que é um assunto que vem da década de 50, etc., que ninguém nunca deu atenção, mas nos bastidores, os matemáticos, os cientistas trabalham nisso tem décadas. Sim. Só que esse ano, de repente, ChatGPT. O que é isso? Todo mundo começou a se falar nisso, só se fala nisso. Mas agora temos inteligência artificial. Já tínhamos. Sim. É que ela não era acessível à população. A gente já tinha a Siri no... Sim. Tal, né? Que tem alguma coisa disso, Sim. né? Tem uma série de outras tecnologias que fazem primeiro a inteligência de máquina, né? O aprendizado de máquina e depois a IA generativa, que é o que a gente vê hoje. E aí foi uma explosão de ideias de pessoas fazendo coisas muito rápidas que iam ser mais difíceis de fazer. Certo. Então, eu acho que ao mesmo tempo gera uma obsolescência para alguns seres humanos que não vão se adaptar. E aí, o que eu vou fazer?
A gente hoje, na humanidade, a gente tem uma série de trabalhos que são basicamente repetir coisas, né? Não tem nenhuma grande inteligência, repetir padrões, e nisso a máquina é muito melhor que a gente em repetir padrões. E os criativos vão ter uma força poderosa para poder criar mais e mais rápido, escrever um livro, consultar uma referência, revisar um Excel, um banco de dados, etc. Então, a gente está realmente se aproximando e caminhando cada vez mais para um poder absurdamente grande, né? Se a gente pega, não lembro exatamente quem foi que falava da curva de aquisição de conhecimento da humanidade, que dobrava a cada 10 anos, 20 anos, Moore, etc. Não lembro se não. foi Moore. E em 2020 já dobrava a cada 12 meses, ou algo parecido. Então, assim, a quantidade de informação que a gente acumula e capaz de dobrar isso também em poder computacional, ela encurta o espaço de tempo. Eu acho que isso que gera agonia. Certo. O mundo ele sempre mudou, desde que ele existiu. Só que era capaz de você nascer e morrer e não ter uma mudança significativa. Né? Sim. Hoje não, hoje ele muda muito rápido. Muito rápido. Eu não sei se eu não tenho necessariamente uma opinião formada sobre isso, né? Mas eu olho para os dois lados, né? Que a humanidade sempre revolucionou as coisas de 500 em 500 anos, depois de 200 em 200, de 100 em 100, e agora tá de 2 em 2 anos está revolucionando as coisas. E a gente sempre se adaptou, Sim. né? Tanto que estamos aqui. Agora, por um outro lado, como nunca foi tão rápido e nós temos uma capacidade limitada de adaptação, mais demorada de adaptação, eu tenho a sensação que isso está gerando um nível de ansiedade absurda nas pessoas, porque as coisas estão avançando de uma maneira tão rápida que o nosso nível de adaptação não acompanha. É mais ou menos por aí? Eu sou capaz de testemunhar por mim. Eu estou me sentindo assim. E olha que você é especialista nisso. Trabalho em tecnologia, então há 2, 3 anos talvez, a gente revisitava a nossa oferta anualmente. O que deu certo, o que tira do portfólio, o que bota, qual é a tendência. Aí foi diminuindo. Hoje a gente faz isso toda hora. Não tem uma periodicidade mais fixa. É na hora que aparecer algo novo e algo que a gente entenda que impacte. E isso eu acho que é um raciocínio que aí você, como acelerador, transportar para tudo que é tipo de negócio. Não existe mais negócio estável. Sim. Porque hoje o que a gente tem de tecnologia, o que a gente tem de ecossistema, ele permite que o famoso efeito borboleta seja muito mais sentido. Vou te dar um exemplo. Vamos pensar aqui em alguma coisa. Farmácia, né? Um mercado que aqui no Brasil, sei lá, a Drogazil concorre com a Farmácia São Paulo, Drogaria São Paulo e etc. Então, os executivos fazem uma estratégia. O que vai ser a nossa concorrência? O que pode acontecer? Tem um laboratório, você mapeia a sua cadeia de valor e faz o seu plano de negócios. Aí a Amazon divulga que vai passar a entregar remédio na Amazon Pharmacy. Sim. Quando ela lançou isso, as ações das farmácias americanas já caíram. É um competidor que não era seu, que de repente passou a ser. E que você não sabe como é que ele vai se comportar. Vou mais longe. Olha a coisa, a gente chama... Tem uma empresa que tem uma metodologia que chama 3 ondas de impacto, que é tentar prever quais são os possíveis impactos na tua vida de algo que quer, qualquer que seja. Certo. Então, a primeira onda de impacto é aquela que você vê uma farmácia, fica monitorando a outra farmácia para ver o que ela está fazendo, concorrente direto. A segunda onda de impacto é alguém que não é ter um concorrente direto, mas que de repente pode fazer alguma coisa que atrapalha teu negócio. Sei lá, o laboratório fazer uma venda direta e aí matou a farmácia porque ninguém vai mais na farmácia, compra direto. Ou alguém inventar uma coisa nada a ver que ninguém mais compra remédio. Certo. Então, nossa, não é que todo mundo continua tomando remédio, só não compra mais. Sei lá, tá num Insidable injetado nas pessoas e sai. Então, vamos pensar em arroz. Você produz arroz. Então, sei lá, tem a sua safra, você monitora o tamanho da população, consumo médio, mapeia tua cadeia de logística para economizar, etc. Aí lançam uma coisa chamada Ozempic. O mundo adora isso para diabetes, todo mundo descobre que se emagrece, corta a fome, o mundo inteiro fica louco consumindo isso desenfreadamente, a ponto do PIB, acho que da Dinamarca, que é o laboratório, 5%. divulga o PIB com a empresa e sem. A empresa ela influenciou no PIB de um país, olha, loucura. Então, milhões de pessoas no mundo passaram a comer menos. Você vende menos arroz. Porque alguém inventou um remédio que o povo come menos. Quando que isso vai estar num plano de negócios? Né? Nunca que isso vai estar. Nunca. Então, é essa questão de olhar os sinais e tentar ter a mente aberta para falar. Puta, né? E hoje a gente vê muito em rede social, né? que é baseada em atenção, que as coisas bombam porque tem atenção e de repente o usuário
não dá mais atenção. Sim. Vou dar atenção em outra coisa, o negócio acaba. É um negócio insano, né? Então, com esse poder que a gente estava, foi o início da conversa, começa, né? Todo mundo tem muito poder, então a gente tem muita escolha hoje, né? Hoje escolher uma coisa é muito difícil, gera agonia. Nossa, é tanta opção. Né? Você vai comprar shampoo, né? Eu acho muito engraçado, né? Shampoo para cabelo, para ficar brilhoso ou para ficar liso. Pô, eu queria que ficasse os dois, mas tem para tudo. Você fala, me dá qualquer um. Né? Você tem tanta opção, aí você vai comer no restaurante, né? Você vai comprar um carro, né? Então hoje tem muita oferta e eu acho que o mercado ficou confuso, gerou até tem um livro que fala isso, The Jolt Effect, que fala sobre o processo de escolha, né? Que hoje a sociedade e o mundo corporativo que eu vivo vive um processo de indecisão muito grande, né? Porque um executivo fica, toma a decisão. Pô, antigamente eu tinha 2 opções, hoje eu tenho 300, eu vou gastar um dinheiro, tá certo, não tá certo. E antigamente eu tô com fome, comia arroz. Hoje eu posso matar a fome de outra maneira. Será que essa outra maneira é legal? Aí ele trava. Sim. Então ele não decide. Sim. E aí gera essa onda de ansiedade maluca que tá aí, né? Mas agora, voltando lá para a questão da inteligência artificial. Eu li em algum lugar, alguém falou aí que é uma revolução tão grande, a maior revolução que a humanidade já passou, maior do que foi a internet, maior do que qualquer outra coisa que a gente já experimentou. Você também vê dessa forma? Eu vejo. Eu vejo como um potencial muito grande. Eu vejo que, minimamente, qualquer pessoa, hoje, principalmente empresários, tem que passar o olho e entender o que é. Né? A gente começou a fazer isso lá na empresa. O pessoal, mas por que a gente vai ver isso? A gente vai fazer nada? Não sei. Mas a gente tem que saber que isso existe. E a gente tem que saber, minimamente, o que isso faz. Né? Se a gente vai usar ou não é um outro problema. Mas a gente tem que assuntar. Certo. Né? E aí, conforme eu fui assuntando, né, eu fui descobrindo que, nossa, tem uma série de facilidades que ela pode fazer. Escreve um e-mail para mim com um tom negociador, um tom agressivo. Então, coisa que você ia ficar 10 minutos, você pediu, em 2 está pronto. Revisa esse Excel de vendas aqui do ano e me diz a tendência. Curva ABC, cliente que comprou mais, perfil de cliente que mais comprou, ticket melhor. Né? Você faz um upload numa planilha e recebe um dado de volta. Então, tem muita economia de tempo. Você pode alimentar ela com o teu padrão, com os teus manuais, com a inteligência do teu negócio e fazer com que ela se comporte como advisor. Né? Você pode subir todas as tuas leis, melhores práticas. Lê esses livros todos aqui, baseado nele, me dá uma recomendação. Então, o marketing digital está muito afetado, tem muitas áreas muito afetadas. Só que eu vejo isso como potencial. Certo. Então, assim, eu não acredito que você vai ser substituído por uma IA. Mas talvez você seja substituído por um ser humano usando uma IA. Sim, isso já está acontecendo. Porque ele vai ser mais eficiente que você. Ele vai fazer melhor e mais rápido. Mas não, obviamente, ao longo da história da humanidade, a gente sempre, nessas revoluções, as pessoas se revoltavam quando vê energia elétrica, porque acabou com o emprego de quem acendia e apagava os lampiões nas ruas e tal. E agora continua mais ou menos a mesma história, só que num processo muito mais rápido. Mas eu tenho ouvido pessoas da área de tecnologia falar que vai ser inevitável as pessoas acabar com boa parte do emprego no mundo. E as pessoas não ter trabalho para todo mundo. Como é que você vê isso? Eu não sei julgar. Isso aí são campos de pesquisa, tem opiniões prós, opiniões... Não são prós e contras para um lado e opiniões para o outro. O que eu tenho certeza vai impactar muito, está impactando muito e não tem volta. A caixa de Pandora ela foi aberta. Né? Hoje fala-se muito, tem que regular, não sei o quê. Eu acho um pouco... A chance de não dar certo é alta porque... Quem faz coisa errada não liga para regulação. Sim, exatamente. Né? Então, assim, as empresas sérias vão seguir a regulação, mas quem não é sério não vai seguir. Sim. Um exemplo total hoje é o deepfake, né? Você pega uma foto sua, alguns segundos de voz, cria um vídeo de você falando e ninguém percebe que não é você. Sim. Né? E é isso, já está solto, já está dissimulado pelo mundo. Né? Isso e uma série de coisas. Mas, assim, essa reflexão sobre emprego, ela tem que existir. E, nesse ponto, é muito ruim que a gente não vê na nossa sociedade brasileira um debate sério de Estado sobre isso. Certo. Né? Acho que eles deviam estar se comportando que nem eu me comportei. Não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho que entender. Ou fulano da faculdade, ou doutor, não sei o quê. Vamos montar um grupo de trabalho de acadêmicos aqui para ver como o Estado vai se posicionar nisso. Ou que seja, prestar um melhor serviço... Não, nem que seja para prestar um melhor serviço. A gente tem muitas mentes brilhantes no país, né? O Estado tem que ser protagonista nisso também e não ficar só consumindo no mundo, né? Porque o mundo está apostando seriamente nisso. Né? Sim. E é inevitável, já está atropelando, né? Já.
E aí o Elon Musk, eu acho que é um cara que está pregando contra isso, porque ele acha que a inteligência artificial pode daqui a um pouco tomar uma certa consciência e acabar com a humanidade. Isso é assustador, né? Ou é filme de ficção científica? Em tese, sim. Depende de como ela for programada. Há um tempo atrás, não lembro se foi esse mês, estamos no final de novembro, acho que foi esse mês ainda. Teve um debate no X, né, no ex-Twitter, do Ian LeCoultre, que é eu acho que ele é VP de IA do Meta. Né? E um outro rapaz, um outro senhor é o Geoffrey Hilton, se não me engano. 2 megapapa de IA, assim, os caras que estão entrulhados, matemáticos a vida inteira, caras de alto nível, cientistas, né? Discutindo sobre se a IA tem consciência do que ela está fazendo. Olha o que os caras que criam isso já estão discutindo, a consciência da IA. Né? Aí chegaram lá, discutiu que não, acho que o LeCoultre defendia que sim, o GPT tem consciência do que ele está fazendo, não a nossa consciência. Sim. Porque a dúvida é, ele tem consciência da resposta que ele está dando ou ele simplesmente está conectando palavras? Ele não, ele entende o contexto, não sei o quê, já estão discutindo algo muito mais lá na frente, já passou da discussão dele se dá para fazer ou não. Né? E aí, nesse sentido, tem 2 critérios que estão em debate que vão no sentido que você falou. É o alinhamento e o planejamento. O alinhamento tem a ver com tudo que eu responder, tudo que eu gerar vai estar alinhado com algum princípio ético, com alguma coisa, um compliance, um guidance qualquer, para ele não sair respondendo como é que faz uma bomba. Mistura, sei lá, sabão de pó. Então, assim, esse alinhamento. E o planejamento é o quanto a IA vai ser capaz de prever os impactos do que ela está fazendo. Né? Que também é uma característica de consciência. Tipo assim, se eu fizer isso vai dar errado, olha o impacto disso aqui. Então, estão se discutindo como imputar essas 2 disciplinas dentro do contexto de IA para que ela realmente tenha um poder um pouco menos nocivo, né? Que vai desde direito autoral, por exemplo. Sim. Vai no mundo de coisas. Afeta em absolutamente todas as áreas, né? Mas eu sou fascinado por isso. Acho espetacular, apesar de não conseguir visualizar para onde necessariamente isso vai, mas eu já uso inteligência artificial no meu dia a dia, no meu trabalho, e sou completamente fascinado por isso. E é inevitável, né? A gente não tem mais para onde correr nesse sentido. A gente simplesmente está sendo atropelado. Quem não se adequar vai ser atropelado. Né? No meu mercado, por exemplo, né, a Contacta ela vende soluções de cibersegurança para médias e grandes empresas. E hoje em dia, por causa do comportamento da tecnologia, tudo que a gente vende se aplica também a uma pequena empresa. Né? Porque no passado, a cibersegurança era feita que nem o muro de uma casa. Você tem a sua casa, eu sei onde é, eu blindo ela. Eu boto um muro alto, boto uma grade, boto um alarme, ninguém consegue entrar. Né? Só que esse cenário mudou. Né? O Edge é o Edge em qualquer lugar. Então o Edge tem um smartphone, ele trabalha do aeroporto, ele trabalha aqui do estúdio, ele trabalha num monte de lugar, acessa dados da empresa daqui. Então tornou impossível blindar os locais, porque as pessoas estão se movimentando. Tá no home office, pandemia. Então o local deixou de ser o ponto de... É o central da estratégia. A estratégia passou a ser a pessoa. Então, ou seja, eu tenho que blindar o Edge. Onde ele estiver, eles têm que estar blindado. Então mudou a estratégia. Era um lugar e agora é uma pessoa. Neste momento, tudo que a gente faz também se aplica. Então, eu atendo uma empresa que tem 10 mil funcionários. Se você tiver 2, eu vou ter quantidade 2 daquela solução. Certo. Né? Quando era na casa, não se aplicava, porque tudo era muito grande, muito caro para fazer um alarme. Hoje não, hoje as coisas são unitárias. Então, hoje já se aplica a tudo. Né? E as nossas soluções, desde, acho que de 19, acho que até um pouco antes, elas já divulgavam que nos algoritmos delas já estavam usando inteligência artificial. Então, tanto as soluções que se protegem, quanto os atacantes que atacam, já usavam algoritmos de IA para procurar falha mais automaticamente, para se defender, analisar se é um ataque. Então, em determinadas áreas, esse assunto já era mais comum, né? A gente não manipulava SA, Contacta. Mas eu sabia que aquela tecnologia tinha. Hoje a gente consegue manipular, ter um contato, utilizar mais para o nosso benefício, né? Mas
Os algoritmos já estavam por aí, pelos Sim, bastidores, tomando sim. conta de tudo. Para boa parte das pessoas que não tem familiaridade com a questão de tecnologia e tal, que tipo de analogia você pode fazer para mostrar exatamente o que você faz? O que são essas barreiras de segurança? Quem é que fica brigando lá dentro dos algoritmos? Porque eu fico imaginando assim, na antiguidade eu ia brigar contra você, eu vinha aqui com um escudo, com uma espada, não sei o que, ia atacar você, você ia se defender de alguma forma e tal. Mas agora, como é que isso acontece de maneira invisível em todos os lugares onde a gente está com a questão da tecnologia? Como é que isso funciona? Isso é muito louco, né? A nossa percepção de estar seguro ou não, ela é muito física ainda, ela é muito animal. Então, eu Sim. preciso me sentir seguro aqui, eu estou vendo, eu estou sentindo. No mundo tecnológico isso não existe. Uhum. Pode ser alguém numa sala lá no Afeganistão, comendo uma pizza com acesso à internet. Uhum. E tá de lá dando enter, derrubando o site no mundo, derrubando o Netflix, fazendo Entrando na tua conta um monte de bancária. coisa. Então, realmente, é difícil para uma pessoa não tecnológica ter essa percepção, porque realmente você não está vendo. De repente, supondo que essa imagem fosse na internet, saiu do ar, apareceu uma caveirinha rindo. Como que ele chegou aqui? Né? Então, assim, tem que entender que tudo que está conectado à internet está conectado ao mundo todo. Ele chega em qualquer lugar do mundo e qualquer lugar do mundo chega nele. Sim. Né? Instantaneamente. Algumas exceções, assim, tem alguns limites nessa questão, mas em tese você está conectado à internet, significa que a internet está conectada a você. Sim. Você vai a qualquer lugar do mundo e qualquer lugar do mundo vem a você. Então você está no mundo. Né? Tanto é que você fizer pegou o WhatsApp aqui, chamou uma chamada de vídeo para alguém que está nos Estados Unidos, um amigo teu, você está indo através da internet para falar com ele e ele veio até você. Sim. Né? Nesse momento existe um canal que pode ser atacado. Sim. E é um negócio doido, né? Eu sou das antigas, então numa época que não tinha muita questão de tecnologia e tal. Então você vai acompanhando a evolução dela e você vai entendendo mais ou menos como é que ela funciona, você tem uma noção mais ou menos de como que as coisas funcionam. Agora a molecada que já nasceu imersa nisso não tem noção, simplesmente não... Pega e usa. Né? Pega e usa, não sabe da onde vem, o que faz, como que aquela informação chegou até você, como é que a informação que você disparou aqui vai chegar lá nos Estados Unidos em questões... Porque é algo natural. Só é. Uhum. Nunca foi assim, não? Sim. Outro dia eu ouvi uma coisa que eu achei bem interessante. Né? O que é a tecnologia, por essa ótica? É tudo que nasceu depois que você nasceu. Sim. Quando a gente nasceu, não existia cadeira. Sim. Em um momento não existia cadeira. Sim. Como é que sentava? Sentava no chão. Alguém inventou uma cadeira. Cadeira é uma tecnologia. Perfeito. Só que a gente nasceu já tinha. Então eu cheguei e já estava aqui. Não é nada demais. Já estava aqui. Sim. Aí a gente viu o celular. Uau! Que legal, agora eu posso andar com o telefone, eu não preciso mais ter fio, eu ligo para todo mundo, eu faço chamada de vídeo. Uma criança hoje, o que isso tem de mais? Né? Então, nosso espanto com a tecnologia é quando a gente é disruptado, quando a gente vê ela nascer, né? Se a gente chegou, ela estava aqui. Eu vi um vídeo esses dias. Imagina quem viu a luz. Exato. Era uma vela, de repente. Exato. Que trem é esse? E se botar o dedo lá, leva um choque, mas o choque vem da onde? Né? Imagina outras coisas mais loucas, né? Foguete, avião. Imagina ver um avião. Sim, negócio insano, né? É. Eu vi esses dias um vídeo de uma mãe apresentando um telefone de disco pro moleque e tal, e ele não fazia a mínima ideia do que era aquilo, entendeu? Nesse ponto é rico, né? Sim, olha quanta coisa a gente já viu mudar. Demais. Que era, né? No meu tempo, tinha que esperar a linha, né? Sim. Aí discava e... Eu tava um tempo atrás com uma pessoa com um pouco mais de idade e tal, e ela tava reclamando pra caramba de que as coisas estão muito etéreas hoje, que as pessoas não se comprometem mais com as coisas, e que as coisas boas eram lá da antigamente. Aquela questão nostálgica, especialmente das pessoas de mais idade e tal. Eu falei assim, cara, eu discordo de você, porque eu nasci lá nos anos 70, num mundo completamente offline, sem tecnologia, sem grandes tecnologias, e eu passei pela transformação, vi nascer a internet, acesso à internet desde os primórdios dela aqui no país, e hoje a gente tem tanta coisa na nossa mão que permeia os nossos dias, que eu acho que nós somos um bando de privilegiados. Sim. Porque a minha filha nasceu em 2002, já nasceu tecnológica. Entendeu? Então ela não pegou a parte offline das coisas. E nós não, nós pegamos essa transição e eu acho que a gente é muito privilegiado nesse sentido. Eu gosto. Eu sinto a agonia de ter que me atualizar, ter que acompanhar.
e tem uma clareza muito grande que nem tudo é pra gente. Sim. Né? Exemplo clássico, né? Que eu sou um defensor da ideia que o livro de papel ele vai acabar e vai virar um item de colecionador. Certo. Aí todo mundo que eu falo isso, que normalmente são da minha idade ou parecido, fala, não, eu não me acostumo com lixo eletrônico. Eu falei, mas não tô falando de você. Sim. Você já chegou no seu ápice, você já tá descendo. Aham. Não é você que vai mudar isso. Sim. Na verdade, quem vai mudar são as próximas gerações, que quando nascerem tem mais livro digital do que físico. Hoje não é assim, mas uma hora vai ser. Vai ser algo natural. E se tu parar pra pensar, é uma teoria muito louca, né? É. Por que existe a escrita? Porque não tinha o vídeo. Certo. Que o ser humano ele queria passar uma mensagem ao longo do tempo. Eu quero registrar uma mensagem, um conteúdo, uma informação que dure o tempo. Porque o pessoal se rodeava em volta da fogueira e ficava lá até o momento que começaram a falar, até a linguagem contando as suas histórias. Aí quem morria passava pro outro, aí... Puta, cara. Porra, pra história ficar boa, vamos anotar isso aqui, fazendo uma parede para quem vier daqui a 6 anos ver. Então, a escrita, naquele momento, ela foi uma necessidade de perpetuar um conhecimento ao longo do tempo. Perfeito. Hoje, o vídeo resolve isso em linguagem natural. Perfeito. Né? Eu gravo, boto no YouTube, meu tataraneto vai ver, você não precisa ler o meu livro. Eu posso contar, conversar com ele. E daqui a pouco eu vou poder... tem experimentos sobre portar uma consciência para aparecer no holograma, aí você pode navegar. Então, assim, eu defendo que a linguagem escrita, ela foi uma necessidade que ela não precisa mais existir. Perfeito. Óbvio que isso não é para nós. Eu gosto de ler, eu gosto de sentir o papel. Sim, mas sei lá, daqui a... Meu neto vai querer? Talvez não. Cara, eu nunca tinha parado pra pensar por essa ótica. Muito Nunca louco, tinha- né? É muito louco, né? E faz total sentido, né? Total sentido, porque a molecada hoje nasce dentro do vídeo, se comunica através de vídeo o tempo inteiro e é uma linguagem perfeitamente natural. Então, nossa, você me fez refletir profundamente sobre isso agora. Eu não tinha pensado sobre isso. Eu gosto muito de sempre linkar tudo que eu estou fazendo com a antropologia, com a história. Por que o ser humano faz o que faz? Né? Porque ele quer resolver um problema. Qual é o problema que ele queria resolver? Assim, né? Sim. Ninguém queria ter um livro. Exato, exato. E agora, beleza. 500 em 500, 200 em 200, 100 em 100, 50 em 50, disrupções absurdas e tal. Aonde nós vamos parar? Eu tenho medo. Eu sou um entusiasta, como você percebeu. Eu vejo Sim. sempre a parte melhor da situação. Sou fã de Copo IA, meio gosto cheio. de IA. Eu sou o cara do copo meio cheio. Certo. Mas uma preocupação que eu vejo é que o modo como isso está se propagando e sendo desenhado, ele vai tender a deixar a classe, a maior parte da humanidade, refém de conhecimento de pouca gente vai desenvolver. Certo. Então, a partir do momento que o uso que eu narrei de inteligência artificial, para me ajudar a escrever um e-mail, para fazer uma pesquisa, para ler um paper, para não sei o quê, e etc., isso vai tirar pensamento que era da minha cabeça. Eu vou ficar acostumado. O ser humano, cérebro é que nem músculo. Se você não usar, ele atrofia. Então, será que a gente vai chegar no momento que a gente vai ser incapaz de fazer qualquer coisa, se não seja pedir para um robô fazer? Né? Qual é o conhecimento? Que pesquisa que a gente vai fazer? Que conclusão? Vou ler 2 livros para eu concluir alguma coisa? Né? Quanto a gente vai se acostumar a não fazer? E aí, nesse ponto, o conhecimento ele vai ficar restrito aos detentores dessas grandes tecnologias, que neste momento, quando chegar, eu já imagino que já tenham coisas inseridas em nós, algum tipo de chip, que eu acho que é o futuro, os insidables, né? Seja para fazer qualquer coisa. Você acha que tá próximo isso? Eu acredito, assim. Eu acredito, assim, que o substituto do smartphone já existe, são aqueles óculos. Aí tu fala, mas aquilo é horrível, já vai, não vou usar. Sim, mas quando o celular foi... Também era a mesma um coisa. trambolhão, ninguém usava, era muito caro, mas assim... A mesma história que você Não, falou é. agora há pouco. Não é pra você. É pra próxima geração. Que você que tá aí, percebe que isso já não evolui de ano para ano, né? Já meio que já anda de lado. Sim. Né? E as empresas já estão investindo. Vê que a Apple hoje não investe nada em iPhone. Investe em outras coisas, está investindo em ecossistemas. Então, assim, já deu o sinal capitalista que ó, já parei de botar todas as minhas fichas nisso aqui. Eu estou vendendo enquanto o pessoal compra, mas não é. mais esse o caminho. Acho que uma hora vai sair alguma coisa, um óculos ou uma lente. No mundo médico já tem vários experimentos bem... até acessível, né? Tem um medidor de glicose e Bluetooth que você bota aqui, lê no aplicativo. Então daqui a pouco vai ter algo que libere o medicamento, nanociência. Eu acho que a gente vai vestir alguma coisa. E a questão holográfica? Você acha que vem alguma coisa por aí também? De você me reunir contigo, você lá no Rio de Janeiro, eu aqui, como se estivéssemos na mesma sala? Sei muito pouco sobre isso. Nunca li nada assim muito sólido sobre isso que não fosse uma brincadeira. Mas até em nível de brincadeira tem uns negócios bem legais. Tem uma coisa que usa em festa. É tipo um ventiladorzinho com umas lâmpadazinhas, que ele cria uma imagem, um peixinho. Em 3D, assim. Nossa, super legal, assim. Então linkou aquilo com uma linguagem, com
uma conexão pra gente se falar, por que não? É só pegar o deepfake ao invés de projetar no arquivo de vídeo, projetar numa holografia. Agora, uma outra coisa que você me fez pensar é pelo lado antropológico das coisas, que, né, que se você não treinar, se você não exercitar, atrofia o cérebro, o corpo, qualquer coisa nesse sentido. E aí faz muito sentido, né? Porque há 20, 30 anos atrás a gente subia escada, descia escada, andava, caminhava para tudo que é lado e tal, e os carros vieram e a gente cambiava o carro e de repente o carro ficou automático e de repente agora os carros estão vindo semi-autônomos e daqui a pouco serão 100% autônomos e vai ser meio que para tudo isso, né? E aí vai começar a atrofiar mesmo. Vai. E é sempre, aí você vai poder ficar fazendo outra coisa no carro, etc. Mas outra habilidade que você perdeu, né? E aí, que habilidade a gente vai ter? Voltar para uma vida mais campestre, bucólica? Não sei, mas numa grande cidade tecnológica? Sim. Essa incerteza e essa... É uma névoa que eu tenho sobre o futuro. Será que vai ser ruim? Será que a gente vai achar o que fazer? E aí, o que pensar? Eu linko com um negócio que eu li aí também um tempo atrás, de que esta geração que cá está agora é a primeira geração que o nível de QI diminuiu. Sim. Então já tem alguma coisa diretamente a ver com isso, né? Eu acho que as pesquisas elas conseguem monitorar essas tendências, não geram alertas suficientes para que freie, né? Não acho que vai frear. Né? Eu tenho um filho de 12 anos, né? Eu tenho uma filha de 23 e um filho de 12. Com ele eu tento conversar, tentei ver com ele aquele filme dos algoritmos que está no Netflix, esqueci o nome dele, que fala sobre algoritmo de rede social. Certo. Obviamente que ele achou um saco, não prestou atenção em nada, e os pontos, filho, esse aqui tu olha, só 2 minutos, presta atenção. Né? E ele é de uma geração TikTok, né? Então o tempo de informação de retenção dele é muito curto. Em 30 segundos já mudou o vídeo, então... Ele já não quer mais ver um filme de 2 horas. Então, assim, a percepção de tempo para ele ela é muito diferente da nossa, né? Desse parar com calma, fazer uma reflexão, porque ele consome tudo muito rápido, troca, os estímulos são muito não saudáveis para o cérebro, né? Eu acredito que isso não é saudável, eu não sei o que fazer com relação a isso, né? O que eu tento fazer é ficar monitorando se quando ele tem algum estímulo não tecnológico, ele se diverte, sim, né? Quando ele tem outras crianças, ele está brincando, não está no celular, né? Quando ele está em família, ele está fazendo outras coisas. Né? De repente, aquela pessoa que troca, tá todo mundo brincando aqui, ele não, eu vou pro jogo, eu vou pro celular. Aí eu acharia mais preocupante, né? Então eu tento monitorar e dizer para ele, filho, o pagamento é você, é a sua atenção que tá pagando toda essa festa. Teve até uma ocasião engraçada, que uma vez ele comprou uns joguinhos, né? E comprou um monte de coisa lá, acho que gastou R$900, uma coisa assim. Nossa, sem você saber ou não? Sim, o cartão tava no telefone, e na conta do Google, compra, clica e clicou, né? E aí a mãe falou, puta, não pode, vou cortar ele, lá. Eu falei, cara, beleza, vamos ensinar pra ele, porque ele não vai ganhar essa briga, a gente não ganha. Sim. Do lado de lá, pra convencer ele a clicar, tem antropólogo, psicólogo, designer, programador. Você sabe qual é o maior contratante de antropólogos nos Estados Unidos? Não faço ideia. Eu acho que é a Microsoft. De antropólogos? Para estudar a linha do tempo da pra nossa evolução? Envolvido nessas pesquisas. Caraca. Na rede social, o comportamento humano é altamente estudado. Então tem psicólogo, tem antropólogo, neurocientista. Se eu botar essa cor, ativa essa parte do cérebro dele. Não é um jogo inocente. Sim. Tem uma indústria bitrilionária ali atrás para convencer ele a clicar. Sim. Ele não vai ganhar. Sim. Porque ela vai trocar o botão de lugar, ela vai convencer ele, vai não sei o quê. Sim. Não vai ganhar. E o pai chato e a mãe chata que não querem, não vão ganhar nunca esse jogo. Ele tem né? que entender que esse jogo existe. Sim. Filho, entenda que isso não tem nada de inocente. Ele tá aprendendo tua atenção e ganhando muito bem para isso. Como que eu lido com isso? Né? A consciência dele é ele ter clareza, né? Botar luz naquela coisa para ele poder ter as conclusões dele, né? Tirar, proibir, né? Sim. Tem que aprender. Agora é muito louco, né? Você imaginar que a gente tem que estar discutindo isso para tentarmos voltar às nossas origens humanas voltar mesmo. A ser humano, né? Voltar a ser humano, né? Porque, porra, foguete tá dando ré, carro tá andando sozinho, você não precisa mais fazer uma porrada de coisa que você precisava fazer antes. Você se afastou das pessoas por completo, você vê elas por vídeo e tal, e a gente não está mais sentindo a necessidade de estar próximo. E aí você tem uma geração
completamente ansiosa e depressiva no final das contas, que provavelmente é por causa disso tudo. E aí a gente tem que estar discutindo para voltarmos a ser humanos. É louco demais, né? É muito louco, né? Aham. Me lembrou de um assunto interessante. Outro dia eu li um negócio, mas eu não achei nenhum fundamento mais confiável para garantir que isso é verdade ou não. Certo. Mas como eu também não sou nenhum cientista aqui, é um negócio que eu li, eu não tenho certeza. Que o fato da gente viver a nossa vida hoje conectado em telas de videoconferência gera um estresse e uma ansiedade a mais pelo fato que a humanidade ela não foi feita para ficar cara a cara com outro ser humano. A gente só fica cara a cara com outro ser humano ou para fazer amor para brigar. Certo. Que a gente fica um na cara do outro, assim. Certo. Não é normal. Certo. A gente conversa longe, a gente não fica se encarando. Aham. Aí você abre uma tela lá de videoconferência, tá todo mundo com aquele carão ali, aquele com a câmera desligada que não tá na reunião, não tá fazendo nada, tá fingindo que tá ali. Mas assim, é muito desgastante pro cérebro, todo mundo muito em retrato na tua cara ali, dependendo da tela, né? Porque Assim, a mente fica em estado de alerta. Porque Certo. esse cara tá fazendo aqui? Porque a proximidade é uma questão da pessoa que invade a tua área íntima, né? Então a gente se encontra, tipo, aperta a mão, dá um abraço, e você para, a gente não Sim. fica conversando um com a cara na Sim, cara do outro. sim, sim, Senão, sim. você vai se sentir esquisito. Aham. Né? E no digital você não percebe essa proximidade, mas tua mente fica. Pô, mas essa cara tá muito em zoom aqui, tá muito faz estranha. Sentido, faz sentido. Mas aí eu procurei alguns fundamentos, achei que faz sentido também. Eu falei, fez sentido na minha mente. Mas não sei dizer se isso realmente é um estudo sério ou não. Certo. E a tua empresa está lá no Rio de Janeiro e você atende o quê? Brasil inteiro? Isso. A gente, na verdade, a Contact é uma empresa que tem 35 anos, né? 35? Caraca. 35 anos, né? Que no Brasil é uma coisa bem legal, né? Sim. Assim, infelizmente, né? E eu tô lá 20, eu fiz 20 esse ano. E tô nessa empresa já há um tempão. Que loucura. Então a gente faz cibersegurança desde 97. Então é uma empresa carioca, de brasileiros, né? Que é legal, uma empresa brasileira. E a gente tem uma unidade no Rio, outra unidade em São Paulo. E dessas duas unidades a gente atende o Brasil todo. Legal. Mas majoritariamente nossos clientes estão Rio e São Paulo. Perfeito. Tem um ou dois no Sul, um ou dois no Centro-Oeste. Está mais concentrado. E os teus funcionários hoje ficam espalhados pelo Brasil ou estão nas unidades? Não, então a maior parte no Rio, uma Aham. parte em São Paulo. Em São Paulo tem gente que mora fora de São Paulo, mora em municípios, porque hoje a gente está no modelo híbrido. No híbrido. Né? Legal. Então, eu tento fazer políticas de incentivo para o pessoal ir no escritório. A grande maioria vai e gosta de ir. Então, o cara ele fica de home office e uns dias ele vai para lá. Mas sem obrigar. Então, tanto é que hoje a gente tem menos cadeiras do que gente. Certo. Então, se for todo mundo, já não dá. Certo. Aí, outro dia eu cheguei na empresa e... Pô, não tem cadeira para você sentar. Eu falei, mas você não sabe como eu tô feliz por isso. Eu vou sentar ali na recepção, deixa comigo. Como que fica a cultura do negócio com as pessoas? Então Fora. eu não acredito que cultura se consiga propagar de home office. Aham. Assim, né? Evolução de um estagiário, por exemplo. Sim. Só lendo, né? O nosso aprendizado humano ele é muito mais cognitivo do que... Tem que estar vendo. E você na empresa, você ouve os outros conversando, resolvendo outros problemas, você está ouvindo. Você Geração de novas ideias e tal, né? Muita coisa da nossa comunicação é tom de voz e postura corporal, né? Pô, no Zoom você não consegue ter isso. Eu acho que é raso. Então eu prefiro online. Mas assim, na tecnologia é difícil. Vai voltar todo mundo. Não acho nem que faça sentido. Sim. Eu acho que o equilíbrio funciona. E quem são os funcionários que trabalham numa empresa de tecnologia, de cibersegurança? Eu fico imaginando os nerdzinhos, tudo de óculos e tal, cara, que Pô, fica pior- lá, não Pior é? que não. Eu tenho Não? pouco esse perfil. É. Eu tenho perfil fitness, galera que cuida da saúde, que está se Olha dedicando, procurando uma vida mais saudável, uma longevidade, né? Tem os nerds que também cuidam da saúde. Eu não tenho esse nerd da pizza por debaixo da porta. Né? Enterrado no sofá. Mas tem uma galera que se sente mais confortável. Pô, legal, falei com os seus 5 minutos, mas me deixa aqui na máquina. Me deixa aqui com o computador que eu Sim. me entendo melhor aqui. Sim. E a maior parte da empresa. A maior parte da empresa são técnicos, é o time de tech. Certo. Né? Legal. Então, um negócio como o teu tem campo infinito aí, né? Porque a tecnologia vai continuar se desenvolvendo e vai precisar dos guardiões, guardiões, né? Confesso que eu não sei. Hã? Eu Você acha diria que não? guardiões. Guardiões, acho que é guardiões, né? Depois escreve aí na descrição aí se eu falei errado ou Algum não. professor de português nos ajude. Isso, acho que é guardiões. Sim, o campo tá bem promissor, mas eu nunca tiro o olho dos sinais, porque eu acho que algo pode acontecer e não é que o mundo passe a deixar de precisar de cibersegurança. Certo.
Mas sei lá. Nas hipóteses que eu falei até de Ozempic. Ué, Sim. isso não pode já vir tudo built-in nos equipamentos? Comprou uma lâmpada, já tá ali dentro? Pode. Aí você vai ter que se adaptar. Vou ter que me adaptar. Se adaptar. Aí eu vou instalar, aí eu vou fazer fine tuning, eu vou monitorar. Aí eu tenho que me reinventar, assim como qualquer negócio tem que se reinventar. Legal. Então, assim, caminhando já para o final do nosso papo aqui, eu queria que você dissesse, aqui a gente tem bastante pequenos empresários que acompanham a gente aqui e tal. Como que os pequenos empresários podem se aproveitar? Você trabalha com grandes empresas, com grandes corporações e tal, mas com a tua experiência que você tem, como que os pequenos empresários, microempresários podem se aproveitar dessa onda tecnológica para aprimorar os seus negócios e aprimorarem a si próprios? Eu acredito que um ganho fácil de ser captado, um valor fácil de ser captado nesse momento pelo pequeno empresário é a inteligência artificial. Então, às vezes, ele pagando um plano pago do ChatGPT, por exemplo, ele vai ter um acesso a uma série de assistentes prontos que vão economizar muito tempo dele. E a gente sabe, né, que o perfil do pequeno empresário, ele é um cara que ele está na gestão financeira da empresa, ele está ligado a vendas porque venda que vai crescer, ele está vendo o operacional, o back-office da coisa, é um cara de múltiplos chapéus. Né? Então, a IA ele consegue automatizar uma série de coisas, ele consegue encurtar o tempo, facilitar a tomada de decisão. Então, acho que é um tema que eles podiam dar uma olhadinha, que nem eu falei. Passa o olho. Sim. Isso existe, tá? Sim. Você fingir que não existe não vai fazer com que não existe. Então, dá uma olhada que pode ser útil. Para não ser atropelado aí pelas atropelado. coisas aí nesse sentido, né? Senhoras e senhores, eu falei que era espetacular, não é? Passou voando aqui o tempo. Então, vamos fazer o seguinte. Se inscreve no canal aí, por favor. Se inscreve no canal, ajuda nós aí a crescer mais o canal. Ativa as notificações aí também para você receber os próximos episódios. E segue aqui o Tony nas redes sociais que estão na descrição do vídeo aqui, porque ele está sempre botando informações lá e você pode ir lá chamar ele, conversar com ele, que ele vai te dar um monte de dicas lá de como é que você pode melhorar o seu negócio aí. Tô falando por mim, nem perguntei isso para ele. Pode ser, Tony? Pode. E por enquanto não vai ser um robô. Vai ser um humano, vai ser você que vai estar digitando lá, né? Mas em breve talvez, quem sabe. Quem sabe. Vai ser meio que inevitável, né? Legal. Senhora, Tony, brigadíssimo. Eu estou muito honrado em receber você aqui para esse bate-papo. Obrigado pela oportunidade de trazer um pouco de um papo muito nerd, muito... Tentei dar uma democratizada, não entrar em termos técnicos, assim, e trazer para a vida cotidiana de todo mundo, que a tecnologia é comum a todos. Eu tenho certeza que as pessoas estão olhando e dizendo assim, nerd, mas você não tem cara de nerd, hã? Sim, verdade, eu não sou. Eu vim da área técnica, né? Sei. Fui formado em programação, mas acabei que eu não segui. Me apaixonei pelo mundo dos negócios e mudei logo no começo. Legal. O mundo precisa de mais empreendedores como você. Obrigado, Ed. Sensacional. Obrigado. Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite.